Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o Henrique Oliveira e, neste curto vídeo, vamos aprender a introduzir uma base de dados que foi criada em ambiente SPSS, mas para dentro do ambiente JASP. Posteriormente, iremos gravar o projeto também em ambiente JASP. Para abrir o ficheiro em ambiente SPSS, começamos por aceder ao menu principal, clicando com a tecla esquerda do rato, aqui sobre este símbolo, que está representado pelas três linhas horizontais a cor azul. Depois selecionamos Open, seguido de Computer e, por fim, Browse. Clicamos agora aqui em Browse com a tecla esquerda do rato. Como se pode ver, abriu-se agora esta nova janela. No topo desta janela, vamos selecionar a localização do ficheiro da base de dados. Assim que o ficheiro for encontrado, basta efetuar um clique sobre o seu nome. Após o ficheiro da base de dados estar selecionado, que neste caso refere-se novamente que é um ficheiro em formato SPSS, basta agora clicar aqui em Open. Agora podemos ver a totalidade da base de dados. E aqui, nesta linha do topo, podemos ver a designação das 15 variáveis que estão a ser consideradas e que, neste caso, correspondem a perguntas de um questionário. Depois, utilizando aqui a barra do lado direito e fazendo o scroll, conseguimos também observar as respostas armazenadas e que, neste exemplo, são relativas aos 500 respondentes que estão a ser considerados. Vamos agora gravar o projeto em ambiente JASP acedendo ao menu principal, clicando com a tecla esquerda do rato, novamente aqui sobre este símbolo. Depois selecionamos Save As, seguido de Computer e, por fim, Browse. Clicamos novamente em Browse com a tecla esquerda do rato. Como se pode ver, automaticamente o JASP mostra uma sugestão para o nome do ficheiro a gravar, que no presente exemplo vamos manter. É importante salientar que este novo ficheiro que está a ser criado tem agora a extensão JASP, como pode ser aqui observado. Este ficheiro JASP é completamente distinto do ficheiro SPSS, que tem extensão SAV, que é uma extensão nativa de ficheiros do SPSS. Para terminar o procedimento, clicamos aqui em Save. Vamos agora encerrar a sessão no JASP e, para tal, basta clicar na marca X, aqui, no canto superior direito da janela. Podemos agora observar que o projeto JASP já está criado, aqui. É importante mencionar que a vantagem da criação do projeto em ambiente JASP é que, a partir de agora, todas as alterações realizadas sobre a base de dados, elas apenas se vão refletir no projeto em ambiente JASP. E assim, vamos conseguir manter totalmente intacto o ficheiro original em ambiente SPSS. Para aceder novamente ao projeto JASP, basta apenas executar um duplo clique sobre o ficheiro que tem extensão JASP, que é este aqui. E cá temos novamente a nossa base de dados. A partir de agora, o ficheiro original em ambiente SPSS deixa de ter qualquer relevância e assim pode ser totalmente ignorado, uma vez que todos os resultados do processamento que iremos realizar nos próximos passos ficarão armazenados somente e totalmente no novo ficheiro JASP. Se este vídeo foi útil para o vosso trabalho, considerem deixar aqui um gosto para apoiar o canal. E se quiserem acompanhar os próximos tutoriais, não se esqueçam de subscrever o canal e ativar o sininho para receberem as notificações e assim vão ser automaticamente avisados quando surgir novo conteúdo aqui no canal. Bom trabalho e até à próxima semana.